Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que crente, será que pastor ele pode passar por burnout? Olá, pessoal, aqui é o pastor Marcelo Pantoja e hoje é um privilégio, nós estamos gravando aqui o nosso podcast de Conexão Vida e Propósito. E hoje nós estamos com um tema muito atual, muito urgente, um tema maravilhoso, que eu sei que irá alcançar cada um de vocês. Por quê? Você já se sentiu cansado? Você já se sentiu esgotado? Você já tirou férias e quando voltou das férias queria tirar férias das férias, né, pastor Leonardo? Pois é, então talvez você esteja com esgotamento. E o nosso tema hoje é burnout. Nós já vamos explicar essa palavra difícil, por que burnout? E o nosso convidado de hoje aqui é uma pessoa ilustre, um amigo de muitos anos, quero apresentar a vocês, nosso amigo, pastor, compositor, poeta, estou brincando, pastor Leonardo Silva. Olá, pastor Marcelo Pantoja, uma alegria poder participar aqui do Conexão Vida e Propósito e participar nessa edição especial de um assunto muito importante e urgente para o nosso tema, para o nosso tempo, que é o tema burnout, esgotamento emocional, mental. Então vai ser um podcast maravilhoso e você tem que ficar com a gente aí. Legal. Pastor, como as pessoas hoje, né, nós vivemos, existe um livro chamado A Sociedade do Cansaço, né? Como as pessoas elas se sentem cansadas, né? Nós somos pastores, nós andamos de... Pastor Leonardo, ele é um pastor que anda o mundo e o Brasil, né, pastor Leonardo? Então, acho que você deve conhecer de perto, né, muitas igrejas. E hoje, por que não falar para ministérios, pastores que se sentem assim cansados, pessoas que se sentem fadigados? E nós temos nos deparado com isso na sociedade, né? E a grande pergunta, acho que nós vamos tentar responder esse bate-papo aqui rápido, por que as pessoas estão cansadas? Mas antes, porém, vamos para o conceito, né? Nós temos aí, escolhemos esse tema, né? Pastor, por que não usar, então, a palavra cansaço, esgotamento? Porque a palavra burnout é mais chique, pastor Leonardo. Exato. A palavra burnout está em evidência, né? Então a gente também vai usar aqui. Exatamente. Então, gente, é o esgotamento e burnout é esse esgotamento. Mas antes, quando eu fui buscar o pastor Leonardo, nós estávamos ali no aeroporto, fazendo aquela resenha de sempre, almoçando, e ele tocou em um código, um princípio que ele aprendeu em uma das suas viagens. E ele falou assim, pastor, existe uma palavrinha chamada parnassá. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, se eu não estou pronunciando, mas ele fez um link imediatamente com essa questão do cansaço. Porque quando nós estamos longe do nosso propósito, automaticamente, né, algo fica muito sobrecarregado. Então, eu gostaria que você compartilhasse como foi que você recebeu essa instrução. Eu achei muito interessante essa questão do parnassá, pastor Leonardo. Pastor Marcelo, quem me conhece sabe que eu já fui quase 40 vezes para Israel. Eu vou todos os anos, 4, 5 vezes para Israel. Então eu lido muito com o povo judeu. E o povo judeu tem muitos códigos, né? Eles têm muitos costumes que eles executam durante a vida para que a vida se torne mais próspera, mais leve, mais tranquila. E justamente no assunto que a gente estava falando, de esgotamento, que é o burnout, que é essa palavra, essa situação que hoje está acontecendo tanto, desse cansaço mental que as pessoas vivem, que é a palavra que o senhor já citou, parnassá. Essa palavra parnassá, ela quer dizer sustento, mas não é um sustento como, por exemplo, dinheiro, não é? Ou que seja uma comida. É sustento no sentido geral. Então, é o sustento para a vida, né? Então, toda uma estrutura de sustento para a sua vida. Então, eles usam muito essa questão do parnassá. Por isso que, dentro desse assunto, eu também aprendi algo muito interessante, que é não tomar decisões permanentes em momentos transitórios. Opa, peraí. Repita, pastor Leonardo. Essa é muito boa. Não podemos tomar decisões permanentes em momentos transitórios. Perfeito. E aí entra a palavra
parnassá, que é sustento. Então, por exemplo, o judeu, quando ele vai tomar uma decisão, eu aprendi isso com um grande amigo, um professor lá em Israel, o Ariel Fingerman, que é um grande amigo, que quando um judeu, por exemplo, vai tomar uma decisão, vai fazer uma aliança, vai fazer uma conexão, vai ter a chance de fazer uma ligação da sua imagem com outra pessoa, eles avaliam, antes de tomar uma decisão, se vai ser bom para o seu parnassá, para o seu sustento. Então, eles geralmente não vão tomar decisões permanentes ou erradas em momentos transitórios. Vai avaliar todo o contexto para que eles não possam ferir justamente o parnassá, o seu sustento. Então, pastor Leonardo, isso aqui é um princípio. Todas as vezes que, então, um judeu ele toma uma decisão, é como se fosse a vida um grande quebra-cabeça. Exato. A pergunta que ele faz, essa minha decisão, essa minha atitude, faz parte, né? Se eu for tomar uma decisão hoje, faz parte do meu quebra-cabeça, da montagem, do meu parnassá, do meu sustento. Então, eles sempre olham com essa visão do todo. Exato, exato. E aí entra o assunto do burnout, do esgotamento mental, emocional, porque daí quando você vai tomando decisões erradas também na vida, você também vai se desgastando emocionalmente, você vai atrasando a vida, você vai ter que lutar mais, vai ter que reconquistar o que perdeu por uma decisão errada. Então tem que observar o parnassá para que você não entre nesse circuito de burnout, de esgotamento mental e emocional. É interessante, pastor Leonardo, que a pessoa, quando ela perde o seu propósito, porque nós estamos falando aqui de propósito, né? Deus nos fez com um propósito muito bem definido, né? Você é pastor, eu sou pastor, você trabalha também com viagens, né? Realizando sonhos de pessoas. E Rick Warren, não sei se você já leu aquele livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Sim, maravilhoso. Logo na introdução daquele livro, ele fala que uma pessoa que já perdeu o seu propósito, né, ela já deixou de viver, ela perdeu a sua vida. Então, muitas pessoas, eu penso, estão entrando em burnout, estão esgotadas porque estão longe do seu propósito. Não estão vivendo o seu propósito. Eu acho que isso aqui, o que você falou, é uma grande lição, né? Muitas das vezes nós estamos distraídos com aquilo que não é o nosso propósito. E as pessoas costumam se distrair muito fácil. O ser humano costuma distrair. A mente, ela tem a tendência de distrair, levar. E hoje, o advento da tecnologia, o advento de muitas diversões, jogos, internet, redes sociais, elas fazem com que o ser humano tenha muitas distrações. E isso acaba nos desvinculando do nosso propósito. Então eu penso que esgotamento e propósito, isso que você acabou de nos ensinar aí do Parnassá, tem muito a ver. Existem pessoas esgotadas porque não estão vivendo aquilo que Deus chamou, o seu verdadeiro propósito. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que crente, será que pastor ele pode passar por burnout? Com certeza. Olha, então, um homem de Deus, um pastor que ora, que nem você, bonito, um pastor elegante, pregador. Não estou falando que você já passou, né? Mas quem nunca, né, pastor? Sim. Quem nunca passou por um esgotamento, chegou... Talvez essa série, inclusive, tenha sido um resultado daquilo que eu já vivenciei. Então, você acha que um homem de Deus, um pastor, ele pode passar por um esgotamento? Eu aceitei falar sobre esse assunto, burnout. Eu até questionei, falei, olha só, mas e esse tema? Depois eu pensei bem e falei, não, peraí, eu já passei por isso. Pronto. Eu tenho que aceitar falar sobre isso. Então, não é pelo fato de você ser um servo fiel, um crente, ou alguém que seja equilibrado na vida, que tenha toda uma estrutura familiar boa, que mesmo assim você não vai passar por esse momento de burnout, de esgotamento emocional. Sim, nós, como ministros, por exemplo, pastores, eu, por exemplo, sou um itinerante, sou um pastor itinerante, um evangelista, que viajo o Brasil pregando a palavra de Deus, e eu conheço muitos pastores, eu conheço vários ministros, e eu já
presenciei, já participei, já tive a oportunidade de ajudar pastores que estão esgotados emocionalmente. Estava lembrando, aqui antes de começar o podcast, de um pastor, presidente de uma grande igreja aqui no Brasil, que eu fui pregar. E quando eu já o vi, eu já vi que ele estava meio cansado, né? Cansado, aquele olho fundo. Tá? Falei, pastor, então, congresso, a obra... O senhor está cansado, né? Estou vendo que o senhor está cansado. Né? Ele falou, não, na verdade eu ando cansado. Não é que eu estou cansado. Eu ando cansado. Permanente. Estou esgotado. São 26 anos que eu não sei o que é férias, que é viajar. Eu fiquei muito preocupado. 26 anos sem tirar uma férias, sem viajar. E aí foi quando eu entrei no assunto com ele sobre esse tema. Isso já faz um tempo e olha só onde eu vim parar, falar sobre esse tema. E aí a gente entrou justamente na questão de que a gente tem que tomar cuidado em fazer tanto a obra de Deus e esquecer do nosso corpo, esquecer do nosso descanso, esquecer do nosso sustento e do nosso tempo, né, com a família, enfim. Então não adianta a gente fazer tanto a obra de Deus e perder a saúde, para que você não continue fazendo a obra de Deus sem saúde lá na frente. Perfeito, então Deus precisa da sua saúde. Então a gente começou a falar sobre isso e logo em seguida, depois, uns tempos, eu percebi que a chave mudou, eu já vi ele viajando e agora recentemente estive lá mais leve, mais tranquilo. Por quê? Porque virou a chave, senão você vai sucumbir aí nessa situação de esgotamento. Pastor, talvez esse podcast ele seja para alcançar e ajudar e trazer instruções para muitos líderes. Porque às vezes, pastor Leonardo, é uma instrução que nós precisamos. Eu sou de uma época onde eu ouvia falar, não sei se você lembra de uma frase, que os grandes pastores, né, falavam assim, olha, crente não tira férias porque o diabo não tira férias. Eu respondo, mas eu não sou o diabo, eu tiro férias. Nós não somos o diabo, né, pastor? É verdade. Nós tiramos férias. Então, essa questão do cuidado, nós percebemos ao longo da história, né, do cristianismo, que foi negligenciado em relação ao cuidado com o corpo, alimentação. Parte da nossa história, né, foi negligenciada em relação. Mas eu percebo a consequência disso, né? Todos os anos existem reportagens, né, chega até nós informações de pastores que não aguentaram o esgotamento e acabaram atentando contra a sua própria vida. Nós vimos nos últimos anos pastores tirando a sua própria vida. Eu não sei se você teve conhecimento disso. Sim. Mas nos Estados Unidos, ano passado foi uma febre, nós tivemos no Brasil, tivemos na Europa. Então, você acha que isso tem uma correlação? Com certeza, porque você tem o esgotamento mental e emocional que vai lhe levar a uma depressão. Né? E essa depressão, ela não cuidada, não tratada, não procurando ajuda, e você insistindo com isso, você vai, com certeza, ir até o suicídio. Porque o esgotamento mental, cognitivo, né, como chamam, e emocional, vai te levar a uma depressão, e aí a depressão pode te levar até ao suicídio. Isso é sem sombra de dúvida. Por isso que tem que ter o cuidado, primeiro, de identificar que você está com esse esgotamento mental e emocional e procurar ajuda de profissionais. Porque se o esgotamento emocional, o burnout, aumentou no mundo inteiro, e de fato aumentou, os profissionais dessa área também aumentaram. Eles identificaram que há esse problema e foram estudar e se formaram e estão aí para serem procurados para justamente ajudar pessoas que precisam. Perfeito. É bom lembrar, gente, que nós aqui, nós não somos médicos e não temos a pretensão, né, nenhuma na área da medicina, trazer orientações técnicas, não. Nós não queremos esgotar esse assunto, nós só achamos que é um tema, né, muito atual, né, pastor? Exato. E pensamos que, de alguma forma, nós podemos conversar e trazer algumas orientações, instruções. Por exemplo, temos visto, quando eu trouxe, inclusive nós temos uma mensagem sobre burnout, eu fiz uma série aqui na igreja com o nome Burnout, e o primeiro episódio dessa série, ali eu trouxe
muitos artistas, né, que eles chegaram à depressão e tiraram a sua própria vida, né, chegaram ao esgotamento. Trouxe também figuras da celebridade, mas trouxe pastores também, né? E ali nós fizemos uma pesquisa na igreja, foi algo bem interessante, que fazendo a pergunta básica para cada membro da igreja, olha, o que você se sente? Por que você se sente esgotado? E nós tivemos ali resposta como, por exemplo, a maternidade, pastor, me deixa esgotado. Então, você sabia? Então vamos trazer cada uma dessas, né? Eu estou aqui na cabeça com muitas pessoas que deram o exemplo. Por exemplo, a maternidade. O homem, né, vê de uma maneira, mas para a mulher, a maternidade, como essa questão do esgotamento, é algo que nos chama a atenção. Porque, olha, quando nasce um bebê, né, a mãe ela diminui a sua quantidade de sono. A atenção é voltada exclusiva para a criança, mas ela não deixa de ser esposa. Sim. Ela não deixa, muitas das vezes, de trabalhar. Ela não deixa de fazer a obra na casa de Deus. Então, o que me chamou a atenção, pastor, foram muitas pessoas trazendo, olha, a maternidade me deixou esgotado. Pedindo oração, inclusive nós fizemos orações ali no final do culto, pedindo para que Deus tirasse esse esgotamento, que Deus renovasse as forças, né, dessa mãe. Então, foi algo assim, nós continuamos aqui no podcast tratando desse assunto porque houve uma repercussão muito grande. Outra, por exemplo, ministério. Muitos pastores estavam assistindo e eles comentaram sobre o ministério que tem trazido. Porque, vamos lá, pastor, um pastor, ainda pastor itinerante ou não, o pastor ele tem que cuidar das suas ovelhas, o pastor ele tem que estar atualizado, né, com toda a parte bíblica, mas um pastor ele tem que estar em leitura constante, um pastor tem que estar atualizado em cursos, teologias, né, interpretação. Um pastor ele tem que ser um pouquinho psicólogo. Você já deve ter sido psicólogo na vida com certeza, de outros pastores. Com certeza. Um pastor ele tem que ser o pastor do gabinete. O pastor ele tem que ser o pastor conselheiro para aquele casal. Ele tem que ser também um pai para aquele que sentiu a falta de uma paternidade e precisa de uma resposta. Imagina só ter que virar a chavinha para cada situação, para cada atendimento. Meu Deus do céu. Então O pastor ele tem que orar às vezes pelo carro que acabou de chegar, ou às vezes bateu, ou às vezes pelo cachorro. Pastor, você já orou por cachorro, gato? Não. Eu já orei por muito cachorro, muito gato aqui na igreja. Verdade. Mas o pastor ele não pode, não. Existe ali um pedido, existe alguém, né, por detrás, um sentimento. A pessoa que vem até você como pastor, ela te vê de uma forma diferente. Queira ou não queira, a pessoa que vem até você pedir uma oração, ela vem de uma forma, ela te enxerga. Né? A cosmovisão dela é outra. Ela vem em busca de o quê? Pastor, o meu pastor tem uma resposta. Sim. Se eu pegar uma oração do pastor Leonardo, preletor, eu acho que já deve ter acontecido você pregar em algum congresso e após esse congresso, alguém me pediu uma oração. Muitas vezes, quase sempre. Né? Quase sempre. Você pode compartilhar, pastor? Esses exemplos, eles são... Então, foi interessante, pastor Marcelo Pantoja, que o senhor entrou na questão da maternidade. Sobre a questão aí do burnout, esgotamento mental e emocional. Por exemplo, a minha esposa, ela teve depressão pós-parto, né? Que é uma outra palavra que se usa dentro desse assunto. Que é a depressão pós-parto, que já é a depressão imediata. Quando você já vai dar à luz a criança, né? Foi na segunda gestação, que foi quando a minha filha, a Ana Vitória, nasceu. Então, a depressão pós-parto já é aí, né? Já quando está para nascer e quando nasce ali imediatamente já vem essa depressão pós-parto. E também, muitas vezes acontece na questão da maternidade, o esgotamento emocional, o burnout, durante os primeiros dias ali do resguardo da mulher. Por quê? Porque ela, como você bem colocou, ela não deixa de ser esposa. Não deixa. Ela não deixa de ser a dona da casa. Né? Então ela não deixa de... Se ela tem um emprego, né, se ela é uma profissional de uma área, ela também vai estar interligada, apesar de estar em dias de resguardo, ela vai estar se conectando também com o trabalho, com a profissão. Então, tudo aquilo, aquele acarretamento de
de emoções, aquela explosão de emoções, acaba causando o burnout. Então, sim, nós temos... a igreja é formada por famílias, e casais geram, e mulheres vão ter filhos, e podem sim ter esses momentos de esgotamentos na maternidade. Então, temos que sempre estar acompanhando, procurando profissionais, buscando na palavra de Deus refúgio, orientações, porque a palavra de Deus tem sim palavras libertadoras para esse assunto do burnout. Então, eu estou falando aqui diretamente para as mulheres, né, que estão grávidas, que vão gerar, ou que, quem sabe, está até passando por esse momento. Então, esse podcast é próprio para isso. E, ministerialmente, eu poderia citar aqui sobre o burnout, ministerialmente, eu poderia citar o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 28. Olha o que está escrito. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, o que Paulo está falando aqui é sobre um desgaste, uma opressão, um esgotamento emocional, o burnout, pelo cuidado que ele tem com as igrejas. Então, quando você é íntegro, quando você faz com integridade, quando você realmente faz a obra de Deus, você vai fazer com todo cuidado. E esse acarretamento de responsabilidades, sim, pode te levar num estágio, como Paulo diz aqui, me oprimo cada dia pelo cuidado de todas as igrejas. Então, o pastor também pode passar por burnout, esgotamentos emocionais, sim, e precisa cuidar. Perfeito, pastor, perfeito. Daí eu acho relevante a questão do equilíbrio, né, pastor? O pastor, ele precisa saber gerir o seu tempo, né? Nós precisamos saber qual é o momento de nós tirarmos tempo de qualidade com a nossa família. Precisamos saber qual é o momento de tirar férias. Férias, eu digo, é de Deus, irmão. Você que ouviu que Satanás não tira férias, você pode responder, eu não sou Satanás. Eu tiro férias com meus filhos, eu tiro férias com a minha família, porque férias é de Deus. Tirar tempo de qualidade, investir em tempo de qualidade com a nossa família, pastor, é de Deus. Deus nos deu a família para desfrutar. Então, essa gestão do tempo, muitas das vezes o que falta é uma instrução. Pastores não tiram. 26, você citou aí algo que me chocou. 26 anos sem tirar férias, pastor. Qual é o ser humano que aguenta? Qual é a mente? Qual é o corpo que aguenta 26 anos, onde você não tira tempo de qualidade? Qual é o casamento que suporta? Qual é o filho que suporta? Que amigos suportam? Porque pastor é ser humano. Pastor, ele tem amigos, tal qual nós somos. Sim. Fomos almoçar outro dia, sim, viajamos, vamos para Israel juntos. Verdade. Isso é bom. Isso é presente de Deus, é dádiva de Deus. Ter amigos. Deus colocou uma esposa, desfrutarmos da esposa. Exato. Estarmos em viagem, estarmos em férias, em momentos, jantar, café, isso é bênção. Os filhos também, amigos, pessoas. Então, essa questão da gestão, pastor, você que assiste, líder, você que nos assiste, tire tempo de qualidade. Invista em você, invista em curso, invista no seu ministério, em oração, pregação. Isso aqui é a nossa obrigação, pastor. É nossa obrigação investir no reino, buscar o reino. Nós sabemos disso, aqui é causa da pedra, mas talvez muitos não saibam que é de Deus também. Tirar férias, tempo de qualidade com a família, isso também é tempo de Deus. Com certeza. Foi um jargão aí de décadas atrás, muito errado, né? Um jargão de que crente não tira férias. Porque o diabo também não tira férias. Mas espera aí, eu não sou o diabo, né? Então, eu sou um ser humano que eu sirvo a Deus, que eu congrego, que eu tenho uma família, que eu tenho um ministério, mas que eu tenho um corpo que não é metafísico, não é um corpo de um anjo. Eu tenho um corpo humano que precisa, sim, de descanso. Eu tenho uma mente que precisa também de descanso. E eu tenho minha família, que precisa estar comigo em momentos diferentes do religioso, por exemplo, não é? Então,
Eu preciso ter um momento das férias, de sair, de conhecer lugares, de estar com a família. E também jantar fora, visitar amigos, encontrar amigos. Como é bom, né? É bom demais. Então, isso tudo vai te ajudando emocionalmente a você não entrar nesse burnout, nesse esgotamento mental e emocional. Então, tem amigos, saiam com eles, saiam para o café, saiam com a família. Então, pastores, crentes, obreiros aí que nos ouvem, você precisa de férias, seu corpo precisa descansar, sua mente também, e você precisa dosar esse religioso com o social. Perfeito. Eu queria aqui trazer uma dica, só para a gente encerrar esse bloco aqui dessa questão da paternidade. Sou pai de 3 filhos, pastor, então existe algo chamado maturidade. Quando você casa, você tem aí o seu primeiro filho, às vezes muito jovem, ali na média de 20 ou 30, e você ainda não alcançou a maturidade, pastor. Então, o que é que muitas das vezes a instrução que falta? Aquele jovem seguro, ele deixa toda aquela sobrecarga daqueles primeiros momentos daquela criança na mão da esposa e muitas vezes da sogra. Verdade. E não acaba assumindo, porque o que pensa? Olha, primeiro que eu não sei cuidar de criança. Mal sabe que a esposa também não, né? Porque com uma mãe nasceu, com aquela criança nasceu uma mãe. Mas é importante aqui trazer essa instrução, nós já somos pais, né, pastor? Sim. Trazer a instrução de que com a criança nasce uma mãe, mas também tem que nascer um pai. Tem que nascer um homem maduro. E esse homem, ele tem um papel, porque senão a mãe ela vai entrar em esgotamento. Esse homem, eu vou trazer, pastor, eu trago um exemplo. Quando nasceu, por exemplo, a Maria Eduarda, nossa primeira filha, falei assim, não tinha maturidade, então eu ficava ao lado, ali, como se orando, como se fosse orando, 20 e poucos anos, Senhor, que dei tudo certo. Já 5 anos depois que nasceu o João, eu falava assim, olha, você vai ficar até... Porque a criança não dorme durante o dia e à noite tira plantão, né? Eu falava, Giovana, até 4 horas da manhã você fica. Depois eu pego o plantão, eu vou dar o leite, deixa comigo que você vai descansar. Então, dividir ali as tarefas, dividir o sono, dividir a limpeza, tudo, isso faz um bem danado para a criança. Saber que tem um pai, saber que tem uma mãe, já está sendo gerado ali o amor. Então, uma dica aqui aos pais, não sei, isso aqui é importante, que nós estamos aqui em defesa também da mãe, né? Aos pais, a maturidade ela chega, ela nasce junto, a paternidade ela nasce junto com essa criança. Colabore com a sua esposa, ore como eu fiz, mas divida essa maternidade, a paternidade é para o casal, pastor. Sim. É para o casal. O pai ele tem um papel para não deixar essa mãe esgotada, o pai tem um papel fundamental. E para a própria criança, para a criação, para o emocional dessa criança, ela precisa também da figura paterna, né? Da mesma forma que ela vai ter a figura materna, ela precisa da paterna. A gente está falando aqui para casais, né? Que têm seus filhos. Claro que tem outras situações de família, né? Que, felizmente, a mãe solteira, né? Que vai ter que cuidar dos filhos. Aí já é um outro assunto que a gente também pode falar. Mas a gente está falando aqui do casal, do homem que sobrecarrega a sua esposa quando o filho nasce, ou na criação dos seus filhos. E aí, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é master coach, ele fala muito sobre essa questão sistêmica, né, e da questão disfuncional. E muitos de nós, ou a maioria de nós, ou quase todos nós, se tornamos disfuncionais durante a vida por N motivos. Mas um dos motivos é essa questão da figura paterna. Quer dizer, você é um pai ausente, quando deveria ser presente, e essa sua ausência como pai pode causar muitas disfunções na formação da criança. Então, é importante o homem e a mulher estarem juntos na criação de seus filhos. Ótimo. Tome cuidado com isso, pai. Eu sempre falo que quando um pai não ocupa o lugar dele como pai, qualquer outra coisa irá ocupar. Eu vou repetir isso aqui. Quando um pai não ocupa o lugar que Deus colocou da paternidade,
qualquer outra coisa pode ocupar. Muito forte. Pode ser um YouTube, pode ser um influencer, pode ser uma série, pode ser um psicopata, pode ser um Whindersson Nunes lá, ocupando o lugar do pai. Verdade. Mas Deus nos chama para ocupar este lugar que só nós, como pai, podemos ocupar e dessa forma trazer segurança aos nossos filhos, trazer um bom relacionamento. Um pai, pastor, já que nós entramos aqui, é um pai que consolida a masculinidade de um filho. É um pai, inclusive, que consolida uma segurança lá na frente, depois daquele filho que vai fazer uma entrevista de emprego. É um pai. Quando um pai diz eu te amo, quando um pai está presente, aquela criança ela se torna uma criança mais segura em todos os aspectos da vida. Verdade. Olha como a criação, né, Deus ele é perfeito no seu desenho, né, no seu design, família, pai, mãe e filho. Interessante demais, é isso mesmo. Perfeito, né? Mas vamos voltar agora que nós queremos contar a história de um homem na Bíblia, pastor. Será que existiu algum profeta na Bíblia, algum homem na Bíblia que passou, além de Paulo, você já citou aí, mas eu queria trazer aqui a história de Elias. Elias, ele entrou em burnout. Elias, ele foi parar numa caverna após a derrota ali de 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, e sobre uma ameaça, Elias ele simplesmente ficou frustrado. Olha a palavra, porque agora nós vamos falar muito de frustração. Elias ele fica frustrado, porque o que ele esperava? Ele esperava que após tudo o que aconteceu no Monte Carmelo, né, agora Deus iria dar autoridade máxima para ele, aquele povo ali, o profeta, o rei Acabe e Jezabel iriam se dobrar, mas não foi isso que aconteceu. Ele recebe uma ameaça. Quando Jezabel fica sabendo, ele recebe uma ameaça. Sim. E agora nós vamos falar aqui sobre a frustração e essa questão da ameaça. Quando nós recebemos, pastor, quando as pessoas que estão nos assistindo, muitas das vezes Satanás vai usar pessoas para lançar palavras, para lançar ameaça. Sim. E também muitas das vezes quando nós nos sentimos frustrados. Mas vamos começar com a questão da ameaça. Jezabel agora fala, olha, viva o Senhor, que amanhã por esse tempo você não estará mais vivo. Então ela lança ali uma palavra, ela lança uma ameaça sobre a vida do profeta. E aquele profeta ele entra ali em esgotamento, vai parar dentro de uma caverna. Então, o servo de Deus, depois de Moisés, o maior profeta, né, do Velho Testamento, sem ele dúvida, entrou em burnout, pastor. Sim. O profeta Elias e o burnout. O interessante é a gente entender quem era o profeta Elias, de onde o profeta Elias veio e o que ele veio fazer. Porque vai ter todo um sentido o porquê depois ele vai ter o burnout, o esgotamento emocional, mental, devido à ameaça lá da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Então ele era um tisbita. Elias não era uma figura popular. Aliás, a gente não sabe nada de Elias até o momento em que ele já chega como o profeta Elias na Bíblia. E ele era o tisbita, então ele era de um lugar remoto também, que a gente só conhece por causa justamente que está escrito de onde ele veio. Porque não é um lugar que depois você vai ficar lendo sobre Tisbé, né? Então é o tisbita, você não vai saber mais. Então ele veio de um lugar improvável e era também um profeta improvável. Ele vem com uma missão poderosa de enfrentar o sistema de corrupção. Ele vem enfrentar o rei Acabe, a rainha Jezabel, toda a idolatria que estava acontecendo. Então ele veio para uma grande obra, ele veio para um grande enfrentamento. E ele vem com muita robustez espiritual, com muita autoridade, né? Então ele vem falando e apontando o dedo, e ele fala até da questão da natureza, que não ia chover e nem orvalho ia ter, e realmente o céu se fechou. Interessante, né, pastor? Que o Deus era Baal que era defendido, que era o Deus da fertilidade. Da fertilidade. E ele fala assim, o meu Deus não vai deixar chover.
Pronto. Então ele pega o Deus dele contra o Deus Baal, ele vai contra o rei. Então, naquele momento, realmente o céu se fecha. E ele é o poderoso Elias agora. O Elias agora não é mais anônimo. Não era mais fugitivo. Não é mais fugitivo. Estava isolado. 2 anos ele passou. Exato. Então ele agora é o profeta Elias. Só que de repente, depois de um processo de vitória, de enfrentamento, de autoridade, de coragem, ele é ameaçado. Então, quando ele é ameaçado, ativa nele um gatilho, que é o gatilho emocional. Aí está o burnout, na ameaça. Na ameaça. Então, justamente nas ameaças da vida, né? Seja o inimigo das nossas almas, ou seja, de pessoas, que muitas vezes esse gatilho é ativado em nós e a gente vem e fica meio esgotado e a gente, mentalmente, a gente já fica fraco e a gente quer fugir. Quantas vezes, pastor, o inimigo usa pessoas para lançar dardos de ameaça? E isso deixa o ser humano ansioso. Elias, ele fica ali preocupado com o amanhã. Elias, a Bíblia vai nos mostrar que depois ele quer a morte. Ele vai para uma caverna, aquele homem que estava ali cheio de Deus, aquele homem que desafia ali, manda colocar água, meio que zombando ali dos outros, do adversário. Agora ele, depois daquele espetáculo onde Deus desce fogo e queima o holocausto, agora ele é simplesmente atacado, ele é atingido por uma ameaça e aquilo entra no seu coração. E após essa ameaça, ele começa a tomar decisões, em momentos que você fala, transitórios. Ele decide se isolar, ele decide ir para uma caverna. Você fala muito bem sobre isso. Sim. Decisões, né, permanentes. Em momentos transitórios. Quer dizer, ele tinha que continuar debaixo da sua autoridade. Se o Deus que mandou fogo do céu, o Deus que confirmou, o Deus que deu vitória sobre os profetas de Baal, era o Deus que ia dar vitória contra Jezabel. Mas aí entrou o burnout. E quando entrou o burnout, ele vai ter que fugir. Então, ele agora está emocionalmente para baixo. Mas além dessa questão da ameaça, nós temos a frustração, né? Elias, ele se frustrou. Elias depois ele fala que só tem eu, e não tem, né, mais pessoas, Senhor, só restou eu. E o Senhor chama a atenção. Né? Eu quero falar sobre isso. Isso é muito interessante. Elias achava agora que, depois que lança essa palavra, ele começa a murmurar. Olha, Senhor, né, só restou eu dos profetas. E Deus vem e corrige. Quantas das vezes Deus, ele nos quer, pastor Leonardo, crentes permanentes, crentes que eu posso dizer assim com coerência. Você que nos assiste, talvez o que falte no seu cristianismo é uma palavra chamada coerência. Se Deus, ele proveu até os dias de hoje, talvez Deus esteja falando aí com você, ele é o mesmo Deus que vai continuar provendo. Sim. Ele é o mesmo Deus de hoje, o Deus de ontem, o Deus do Monte Carmelo, o Deus contra Jezabel, contra Acabe. E talvez Elias ele não se atentou para isso. Exato. Pastor Marcelo Pantoja, eu quero falar exatamente sobre isso. Era um assunto que eu ia entrar agora e o senhor antecipou. Justamente o profeta Elias, ele vai enfrentar os profetas de Baal, ele já vem de uma grande autoridade contra o próprio rei, ele propõe o desafio, tá? E ele vai pegar 12 pedras, ele vai fazer uma valeta, ele vai preparar o altar. Perfeito. Ele vai, na verdade, restaurar o altar. Porque primeiro os profetas de Baal e de Acera fizeram seus trabalhos. Então depois ele vai ajeitar o altar, 12 pedras, e quando ele vai restaurar o altar, o que Elias não se atentou é que ele pediu água para a multidão. Ele disse, trazei água. Então, quem buscou água não foi Elias. Quem buscou água foi o povo.
Então grava essa palavra. Elias não foi herói sozinho. Ele precisou de pessoas. Peraí, então você quer me dizer que muitas pessoas entram em esgotamento porque querem fazer tudo sozinho. E acham e se isolam. Que são heróis sozinhos. Perfeito, pastor. Perfeito. Por isso que lá na frente, aí, por isso que lá na frente ele vai dizer só eu restei. Não, mas espera aí, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas ele está equivocado, porque ele vem de uma grande autoridade contra o rei. Ele fala que não vai chover e não chove mesmo. E ele está pronto para orar e o fogo cair. Só que o fogo só caiu porque, sim, ele restaurou o altar. Mas quem buscou água foi o povo. Elias não foi herói sozinho. Ninguém é herói sozinho. A gente precisa de pessoas. E quem não entende que precisa de pessoas acaba entrando em esgotamento mental, no burnout. Esse é o assunto de hoje, burnout. Então, muitas coisas na minha vida que vai acontecer, vai passar por pessoas. E eu tenho que entender que eu não posso fazer tudo sozinho. E ninguém pode bater a mão no peito e dizer, eu cheguei sozinho, eu fiz sozinho, eu tenho poder de executar isso sozinho. A gente precisa das pessoas, a gente precisa de gente. Então, a gente precisa entender que para a gente não entrar num burnout desse, que não somos heróis sozinhos. Elias não foi herói sozinho. Perfeito, pastor. Nós não somos uma ilha, nós somos seres sociais que vivemos numa sociedade. Nós não somos ilhas, vivemos numa sociedade. Nós estamos aqui no podcast onde nós temos colaboradores. Está o nosso amigo aqui, Marcelo, está o filho... pessoas colaborando. Imagina a gente colocando esses cabos todos errados aí, nesses computadores. A gente não ia nem começar esse podcast, não tinha condições dessas câmeras. Então a gente somos uma equipe. A igreja, na verdade... ela só funciona... Só funciona porque um precisa do outro. O princípio do corpo, né? É o corpo, exato. Braço, pernas... Então, olha o burnout que Elias entrou devido a essa situação. Só eu restei. Claro que não. Tem mais 7.000. E aí vai entrar agora num tratamento espiritual, físico, porque vai comer, vai beber. E aí a gente vai começar a falar sobre essa questão aí. Interessante, pastor, é que as pessoas entram em burnout porque acabam se isolando. Elias, ele sai de lá e ele vai caminhando. A Bíblia diz que ele vai caminho de um dia e depois 40. Ele acaba se isolando. Então... temos que ter cuidado com isso, o isolamento. Nós precisamos das pessoas. Verdade. Precisamos de amigos. Existem pastores que aconselham, olha, você, cuidado com a amizade. Mas nós, o nosso ofício é cuidar, é amar. Jesus vivia com seus amigos, seus 12 amigos, seus 12 discípulos, mas vivia cheio de pessoas. Gostava de uma mesa. Jesus gostava de mesa. Gostava de estar com pessoas. É verdade. Não chamaram ele de glutão justamente por isso? Mas nós temos que gostar de mesa. É verdade. Mesa na minha casa, mesa na sua casa, mesa na casa de um amigo, mesa ali no restaurante. É verdade. Mesa é importante para a comunhão. É verdade. Mesa é importante. O isolamento certamente leva-nos, pastor, ao esgotamento. O isolamento leva ao esgotamento, ao burnout. Nós precisamos de pessoas, nós estamos afirmando isto, nós precisamos de pessoas. E eu, por exemplo, pastor Marcelo Pantoja, já ouvi alguém dizer assim, sobre essa questão de sociabilidade, de se socializar, de ter tempo de mesa, de estar com pessoas. A gente precisa de pessoas. Eu já vi gente dizer assim, não, eu prefiro andar sozinho. Eu não tenho amigo, porque enganoso é o coração do homem. Aí eu disse para essa pessoa, enganoso é o coração do homem, inclusive o seu. Então, esse versículo, por exemplo, não serve para essa questão social. Ao contrário, o que serve é o Cristo, que senta na mesa, que come com os publicanos, que anda com 12 discípulos. Quando tem que andar com somente 3, anda com 3, mas ele sempre está com pessoas. Até no momento da crucificação, tinha 2 do seu lado. Então, Cristo estava entre as pessoas, Cristo gostava das pessoas e se relacionava com pessoas. Por quê? Porque pessoas são importantes para a nossa saúde emocional, para que não possamos entrar
em burnout, em esgotamento emocional e mental. Pastor Leonardo Silva, está tão gostoso, mas o tempo passou e nós precisamos aqui caminhar 5 minutos aqui para o final. Então, qual o grande segredo aqui, a grande resposta? Eu procurei um versículo aqui da Bíblia, João capítulo 15, verso 5, que diz assim, ó: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Qual é o grande segredo? Nós falamos aqui sobre esgotamento, sobre burnout, mas o grande segredo é permanecer no Senhor. Sermos crentes constantes. O grande segredo é nos espelharmos em Jesus. Estamos falando aqui que Jesus gostava de estar com pessoas, ele gostava de estar com discípulos, gostava de estar com os cegos e curar os cegos. Ele ia para um casamento, mas ele ia para um velório. Ele estava ali muitos momentos, né, orando, mas em outros momentos ele estava em festa, ele estava em mesa, ele estava no meio da multidão. Ele continua sendo o nosso espelho, o nosso maior exemplo. E o grande segredo é permanecer nele. Se nós queremos gerar frutos, se nós queremos dar frutos, nós precisamos permanecer nele, pastor. Eu sei que esse também é o seu, você coaduna, né, com esse pensamento. Com certeza. Mas você que talvez nos ouve, você que está aí, né, talvez esgotado, você que já tirou férias, você que não sabe porque vive muito cansado, vive muito fadigado. Jesus, certa vez, ele fala assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Só o nosso Senhor Jesus pode trazer alívio. Ele vai te orientar como você deve fazer, ele vai ser essa bússola, pastor. Que bom que nós temos, né, a palavra de Deus, nós temos esse Jesus para cuidar de cada detalhe, inclusive do burnout. Pastor Marcelo, eu também quero deixar aqui, coadunando com a sua palavra, corroborando com ela, a questão de depender do Senhor e depender diante das nossas necessidades. Se tem uma coisa que pode causar esgotamento mental e emocional, burnout, é você querer mais do que você precisa ter ou querer ser aquilo que você não precisa ser. Olha que coisa interessante. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele dá o exemplo dos pássaros, dos lírios do campo. Olha para os pássaros, olha para os lírios do campo. Não trabalham e não fiam. No entanto, se vestem, né? Nem Salomão se vestiu como esses lírios do campo. E os pássaros se alimentam. E Jesus deu esses exemplos das coisas mais simples, que é a necessidade alimentar, que é a necessidade de vestuária. E a coisa mais básica é aquilo que realmente a gente precisa. Então, a gratidão, estar feliz, dormir agradecendo, acordar agradecendo, porque você está vivo, está aí tudo andando, é a melhor coisa que tem, é a melhor terapia que tem, é agradecer ao Senhor pelo que você já tem e pelo que você é. Porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas, o Senhor, Ele acrescenta. Maravilha. Estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria de agradecer meu amigo, pastor Leonardo Silva. Queria ali lhe honrar, pastor. Eu sei que muitas pessoas, você vai ficar no YouTube, lá no nosso canal. Queria que você falasse um pouquinho aí, como é que ele encontra uma viagem, dê um exemplo aí rápido, né, dessas viagens para Israel. Como é que ele acha para você? Talvez você seja o pastor, pelo menos que eu conheço, recordista em viagem de excelência para Israel. Então, gostaria que você compartilhasse, que eu sei que tem gente aqui que sonha em fazer parte dessa caravana um dia. Olha só, então, deixa eu me apresentar para a gente finalizar e aí você também me conhecer. Eu sou evangelista convencionado, sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém, ministro da Confradesp, que é a nossa convenção estadual em São Paulo, e da CGADB, que é a Convenção Nacional de Ministros do Brasil.
eu tenho um chamado de Deus como itinerante, como evangelista, de pregar o evangelho, e faço isso já há mais de 22 anos. Já estou na estrada. E graças a Deus o Senhor em tudo tem sido comigo. Mas de uns 10 ou 11 anos para cá, o Senhor também me fez um outro chamado, que daí é o chamado justamente que o Senhor acabou de falar, de levar pessoas a Sião. Eu lembro que quando eu comecei a fazer caravanas para Israel, eu fui a primeira vez realizar um sonho, pastor Marcelo. E lá em Israel, um amigo judeu olhou para mim emocionado. Eu estava assim, olhando até para as nuvens, assim, até as nuvens do céu de Israel eram diferentes. Então ele viu a minha emoção e ele disse: Leonardo, estou vendo que você está emocionado, mas eu quero te dizer uma palavra. A primeira vez aqui em Israel é emoção. Eu sei que você está emocionado. A segunda vez, olha, ele já estava dizendo que eu ia voltar. A segunda vez é razão. Então, você vai estar mais com o pé no chão, vai ouvir mais o guia, vai prestar mais atenção e vai absorver mais. Mas, da terceira vez em diante, se tornará uma missão. Ele profetizou para mim sem saber, porque eu fui a primeira e voltei incendiado, fiz uma caravana pessoal com um amigo, pastor, levei essa caravana e quando eu voltei a terceira vez, eu já estava imbuído no trabalho, no comercial da agência, da operadora de turismo Renova Turismo, da qual eu sou suspeito de falar, a maior e melhor agência de turismo de viagens em grupos com especialidade na Terra Santa. E a partir daí eu já comecei a cumprir o chamado de Deus de levar pessoas a Sião. Então não é dinheiro, não é só o comercial, é chamado de levar as pessoas. Eu amo pessoas, eu amo realizar o sonho das pessoas. Eu tenho, assim, olha, dezenas, olha, quase até centenas de testemunhos de pessoas que foram comigo para Israel. E 8 anos atrás, 7 anos atrás, até hoje mandam mensagem: olha, a melhor viagem da minha vida. Já levei pessoas que viajam o mundo todo, mas que foi para Israel e disse: é a melhor viagem da minha vida. Então, quero te convidar a fazer a melhor viagem da sua vida, que é para a Terra Santa, para Israel. Tem outros destinos também, que depois de você ir para Israel, você também pode fazer. Obrigado, meu amigo. Inclusive, nós iremos, né? Temos uma viagem aqui da nossa igreja. Eu sei que vai ser uma bênção, que Deus abençoe a todos aí que nos escutam. Quero deixar também aqui Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está sentindo muito cansado, esgotado, seja permanente. Lembre-se que Jesus, né, ele pode e ele faz, né, por você. Se ele é ali a nossa maior inspiração, Jesus ele vai preencher todas as lacunas e todas as coisas verdadeiramente possam cooperar para o seu bem. Que Deus abençoe. Obrigado. Aqui, hoje, foi uma bênção. Até a próxima. Até a próxima.